Boa noite, gente. Eu e a Bruna nós vamos apresentar sobre o sistema nervoso, como ele é formado, suas funções, divisões e entre outros. O sistema nervoso ele é formado pelo conjunto de ligações de nervos e órgãos do corpo e tem como função captar informações, mensagens e estímulos, tanto internos como externos, e assim responder eles. E é responsável por comandar a execução de todos os movimentos do corpo, como voluntários ou involuntários. Tendo como exemplo a nossa respiração, os batimentos cardíacos, a digestão de alimento, locomoção e entre outros. E também tem como funcionalidade sensorial, sendo capaz de identificar e armazenar todos os estímulos externos e internos. Entre os estímulos externos, tem como exemplo cheiro, gosto, sons, toques, imagens, e entre os estímulos internos, tem como exemplo a sensação de fome. No sistema nervoso, ele é dividido em duas partes principais, sendo o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo e a medula espinhal, e o encéfalo ele é formado por três órgãos essenciais, sendo o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O cérebro ele é o órgão mais importante e complexo do sistema nervoso, e ele é responsável pela nossa capacidade de pensamento, memória, movimentos voluntários, linguagem, julgamento e percepção. Já o cerebelo, que se localiza abaixo do cérebro, ele tem como função estabelecer o equilíbrio corporal e coordenar os movimentos, e assim regular o tônus muscular. Já o tronco encefálico, ele é o meio de ligamento entre o cerebelo e a medula espinhal e atua como meio de transporte dos impulsos nervosos do cérebro para a medula espinhal e assim vice-versa, como também é responsável por todos os movimentos involuntários das atividades vitais, como a pressão arterial, a frequência cardíaca, respiração e entre outros. Já a medula espinhal, que se localiza no interior da coluna vertebral, ela tem como função conduzir os impulsos nervosos para as partes do corpo até o encéfalo, e assim produzindo os impulsos e coordenando as atividades musculares e reflexos, como o ato reflexo, que é o meio de defesa do nosso corpo. A proteção do sistema nervoso central é feita pelo crânio, a coluna vertebral e as meninges. As meninges, então, elas são três membranas fibrosas, sendo a dura mater, que é a mais externa, formada por um tecido conjuntivo denso, e é a mais espessa e resistente, então ela é considerada a mais dura das meninges. E também tem a aracnoide, que é a intermediária entre a dura mater e a pia mater, e é a membrana mais serosa, e ela tem uma estrutura que se assemelha a uma teia de aranha, por isso do nome aracnoide. E a pia mater, ela é a mais interna e delicada das meninges, e ela se destaca por ser bastante vascularizada. E entre as meninges, a aracnoide e a pia mater, tem um líquido chamado de licor, que tem como função garantir a proteção mecânica das células do sistema nervoso e também fornecer nutrientes e a remoção de resíduos metabólicos. No sistema nervoso central, apresenta regiões brancas e regiões acinzentadas. Essas regiões brancas é considerada a substância branca do sistema nervoso, e as regiões acinzentadas seria a substância cinza. A substância branca ela é formada por uma porção de prolongamentos de neurônios, em especial os axônios, e ela se predomina mais nas partes centrais. E a substância cinza ela é formada por uma grande quantidade de corpos celulares de neurônios, onde ela se predomina mais na superfície do cérebro e do cerebelo. E na medula espinhal, se for realizar um corte transversal, a substância branca ela se localiza na parte externa e a cinza na parte interna, assim formando um H. E essa diferença de cor ela ocorre devido à distribuição de mielina. Sobre o sistema nervoso periférico, tendo como sua principal função transmitir as informações dos órgãos periféricos até o sistema nervoso central
e, diante disso, trazer as respostas novamente para os órgãos. E esse sistema ele é responsável, né, por conduzir as informações. As fibras que conduzem os estímulos até o sistema nervoso central, elas são chamadas de sensitivas. E já aquelas que trazem as respostas, elas são chamadas de motoras. O sistema nervoso periférico ele é formado por nervos e gânglios. Os nervos eles apresentam uma estrutura fina e esbranquiçada, que são constituídas, né, por conjunto de fibras nervosas e tecido conjuntivos, na quais são responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos. Os nervos eles saem do encéfalo e da medula espinhal e elas formam diversas ramificações, que são alcançadas pelo corpo todo. Essas estruturas, né, são responsáveis por unir o sistema nervoso central aos órgãos do nosso corpo, conduzido pelas fibras, os impulsos nervosos. Os nervos espinhais, eles são compostos por 31 pares e são eles que fazem a conexão com a medula espinhal e são responsáveis por inervar o tronco, os membros e algumas regiões específicas da cabeça. Já os nervos cranianos, eles são compostos por 12 pares e são eles que fazem a conexão com o encéfalo. São estes que inervam as estruturas da cabeça e do pescoço. Os nervos eles se apresentam em 3 tipos. Os nervos aferentes, que seriam os nervos sensitivos, eles transmitem os impulsos nervosos do órgão receptor até o sistema nervoso central. Já os nervos eferentes, que seriam os motores, eles enviam os sinais do sistema nervoso central para os músculos, por exemplo. Já os nervos mistos, ele tem o mesmo papel que os nervos sensitivos e os motores, só que ele faz ao mesmo tempo. O princípio de recrutamento das unidades motoras. O princípio de tamanho, ele varia de acordo com a estrutura para sua ativação. Então, diante disso, os neurônios com um calibre menor, eles sentirão os impulsos mais rapidamente. Já os maiores, eles possuirão uma maior resistência. O princípio do tudo ou nada, que significa que um impulso ele não será gerado a não ser que um estímulo possua uma determinada intensidade, que seria o chamado limiar de excitação. Já os gânglios, eles se diferenciam em 2 tipos, o sensitivo e o autônomo. Eles são agregados de corpos celulares de neurônios e eles são localizados no sistema nervoso periférico. O gânglio sensitivo, ele possui uma camada de tecido conjuntivo, que representa a continuação do epineuro. Já o gânglio autônomo, ele se encontra no neurônio pós-ganglionar, que é um multipolar e possui um corpo celular volumoso. E possui também um citoplasma, né, com granulações basófilas em uma cápsula de tecido conjuntivo. O sistema nervoso periférico ele é dividido em 2 sistemas, o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático ele é responsável por regular as ações que estão sobre a nossa vontade, que seriam as ações voluntárias. Ele atua sobre a musculatura esquelética de contração voluntária. Já o sistema nervoso autônomo, ele exerce o controle das atividades independente da nossa vontade, na qual seriam as ações involuntárias, como, por exemplo, as atividades realizadas pelos órgãos internos, e ele atua sobre a musculatura lisa e cardíaca. O sistema nervoso autônomo, ele se apresenta em 2 divisões, que seria o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático, ele é responsável pelas alterações no organismo em situações de estresse ou emergência, na qual seria as reações de luta e fuga. Já o sistema nervoso parasimpático, ele tem a função de fazer o que o organismo retorne ao seu estado de calma, na qual ele se encontrava antes da situação estressante. Sobre o ato reflexo, então, ele é uma resposta rápida e involuntária que o nosso corpo ele produz, e a resposta é gerada na própria medula espinhal, sendo um meio de defesa do nosso corpo. Então, a gente colocou ali uma imagem para a gente entender melhor como funciona isso. Quando a gente se queima, ali tá como, por exemplo, a vela, mas em uma panela, enfim,
Os neurônios, eles recebem esse estímulo e manda imediatamente a partir de nervos sensitivos até chegar na medula espinhal. E por meio de outros nervos vão mandar esse estímulo diretamente para a musculatura, como foi dado o exemplo do braço, para assim puxar o braço antes de queimar mais ainda. E logo depois a gente vai interpretar que aquilo doeu, vai sentir dor, né? Porque a resposta vai seguir para o cérebro. E isso vai acontecer sem a gente pensar, sem a gente perceber, sendo um ato reflexo, não precisando da necessidade do raciocínio. E essa mensagem, ela vai ser respondida por meio da medula espinhal. Os neurônios, então, eles são células que são responsáveis pela recepção e transmissão de mensagens e estímulos do meio, tanto interno como externo, e eles são constituídos por corpo celular, dendritos e axônios. O corpo celular é onde fica localizado a maioria das organelas celulares e é onde fica o núcleo. E os dendritos, eles fazem a recepção, recebem os estímulos, levando o impulso nervoso em direção ao corpo celular. Já os axônios, eles são os prolongamentos que garantem a condução do impulso nervoso, enviando para outros neurônios. E os neurônios, eles são classificados segundo o número de prolongamentos, sendo neurônios bipolares, onde apresenta um dendrito e um axônio. Também tem os neurônios pseudo-unipolares, que apresentam um prolongamento único próximo ao corpo celular, que ali se divide em dois. E durante a sua vida embrionária, esses neurônios eles apresentam sendo neurônios bipolares. E também tem os neurônios multipolares, que são o tipo principal de neurônio, onde ele apresenta mais de 2 prolongamentos celulares. E também os neurônios eles são classificados segundo a sua função, sendo sensoriais ou aferentes, onde eles recebem estímulos e enviam para o sistema nervoso central. E daí tem os interneurônios, onde eles estabelecem a conexão entre um neurônio e outro, e também os neurônios motores ou eferentes, onde eles conduzem o impulso do sistema nervoso central para outras partes do organismo. E é relacionado aos impulsos nervosos, o processo de condução é considerado um fenômeno eletroquímico que ocorre nos neurônios, fazendo o sistema nervoso funcionar. E esse processo é resultado das mudanças de cargas elétricas na membrana dos neurônios, sendo um processo de polarização, despolarização e repolarização da membrana, onde ele se inicia nos dendritos, passando pelo corpo celular, e é transmitido na direção dos axônios. E logo após isso ocorre o fenômeno químico, que seria na sinapse, que ocorre a transmissão de impulsos de uma célula de um neurônio para outro, a partir de neurotransmissores. Já a sinapse, ela é um ponto de contato que os neurônios usam para se comunicar um com os outros. As sinapses, elas variam de sinapses químicas para sinapses elétricas, só que a maioria são as químicas. A sinapse elétrica, ela não tem a participação de neurotransmissores e o sinal elétrico ele é conduzido diretamente de uma célula a outra, através das junções comunicantes. E essas junções, elas são canais que conduzem íons e elas obtêm as respostas quase imediatas. O potencial de ação é gerado diretamente. Já a sinapse química, elas são utilizadas para a transmissão dos impulsos no sistema nervoso central. Eles sempre transmitem esse sinal em uma única direção e elas geralmente ocorrem entre um axiônio de um neurônio e o dendrito de outro. Elas utilizam de transporte ativo o cálcio e o sódio para criar um potencial de ação, ou seja, uma voltagem favorável à passagem do impulso elétrico.
O sistema nervoso, ele pode ser afetado ou prejudicado por diversas doenças, como o acidente vascular cerebral, o AVC, ou também conhecido como derrame cerebral, que acontece por conta de um entupimento ou rompimento de vasos sanguíneos que transportam sangue ao cérebro. E também tem a epilepsia, a esclerose múltipla, Alzheimer e entre outras doenças. Muito obrigada por assistir o nosso trabalho e seria isso.